Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Hora H do Agro. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Hora H do Agro. Eu sou a Mariana Grilli e nós estaremos juntos na próxima hora falando sobre as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o programa Desenrola Rural 2, em uma conversa que tivemos com o ministro Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário. Nós ainda vamos te mostrar as inovações tecnológicas que ainda precisam ser exploradas pelo agro e a produção de açúcar em Pernambuco. Então fique por aí, porque o Hora H do Agro está só começando. E o governo federal anunciou uma nova linha de crédito para aliviar agricultores prejudicados por tragédias climáticas. O investimento total é de 12 bilhões de reais, beneficiando mais de 100 mil agricultores familiares, médios e de grande porte ali, né? Pequena, média e grande produção. A estimativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário é de que a iniciativa, o Desenrola Rural 2, alcance 96% dos pequenos e médios produtores inadimplentes ou com dívidas prorrogadas. A repórter Camila Yunes entrevistou o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, nessa quinta-feira. Nós perguntamos, então, qual a diferença entre o Desenrola Rural, que vamos lembrar aqui, houve uma primeira versão lançada no mês de fevereiro, e este Desenrola Rural lançado na semana passada durante a Expo Inter. O ministro também foi questionado sobre condições de juros para esse desenrola, então vamos conferir a resposta dele. O Desenrola 1, ele foi um perdão de dívida, né? Nós perdoamos a dívida repactuando com um pagamento de uma parte dela e um perdão dos demais haveres, né? O Desenrola 1, nós já chegamos a 231 mil agricultores que já fizeram no Brasil. Portanto, 231 mil agricultores que voltam a tomar crédito. 9 bilhões de reais foram repactuados, né? Aqui no Desenrola 2, é um recurso subsidiado para mudar o perfil da dívida. Uma dívida de curto prazo passa a ser uma dívida de médio prazo, passa a ter carência e, ao mesmo tempo, você passa a ser uma dívida mais barata do que ele está pagando no atual financiamento dele. O programa é destinado a todos os agricultores brasileiros que foram atingidos por eventos climáticos. E aí ele tem uma diferenciação para emprestar 250 mil para o agricultor familiar a um juro de 6%, até 1,5 milhão para o médio produtor a um juros de 8%. E até 3 milhões para o grande produtor, com juros de 10%. Os juros de 6, e de 8 e de 10, eles são juros subsidiados. São juros negativos, tendo em vista a Selic estar a 15%. Ele tem 2 anos praticamente carência e 9 anos para pagar. Então você muda o perfil da dívida, que é uma dívida de curto prazo, para um perfil de uma dívida de médio prazo. E é o chamado mata-mata. Ele pega esse dinheiro, paga a dívida anterior e refinancia no médio prazo com juros subsidiados. Vale reforçar, portanto, que o Desenrola Rural 2 é destinado para quem teve prejuízos por conta do clima. O ministro Paulo Teixeira diz que já será possível recorrer ao recurso no mês de setembro. Ele tem que ter tido decretos de emergência e tem que ter tido perdas. Então, ele tem que comprovar por meio de laudo. E de decretos que foram, eventualmente, publicados nos seus municípios, de decretos de emergência, né? Seja de seca, seja de enchente. Eu acho que agora, no mês de outubro,
Ainda em setembro, eles poderão já procurar as instituições financeiras, porque já foi baixada a medida provisória, né? E na medida provisória, na sua edição, ele já terá o direito de buscar o recurso. Então, ele já tem imediatamente o direito de buscar esse recurso agora em setembro. Eu acho que ele deve procurar a instituição financeira que ele tem o seu contrato de dívida, né? E apresentar os documentos exigidos pela medida provisória, né? Mostrar que aquele município foi atingido por eventos climáticos e que ele teve um percentual de perda. Mais ou menos 100 mil agricultores poderão ser contemplados, né? Estima-se que 95% dos agricultores familiares, 95% dos médios agricultores e 87% dos grandes agricultores serão beneficiados por essa medida. Os estados onde tiveram eventos climáticos mais severos serão aqueles que levarão maior quantidade de recursos. O Rio Grande do Sul certamente teve muitos eventos climáticos e terá certamente muitos agricultores que serão beneficiados por essa medida. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar trabalha diretamente com o Ministério da Fazenda na condução dos 12 bilhões de reais destinados ao Desenrola Rural 2. De acordo com o ministro Paulo Teixeira, na conversa com a repórter Camila Yunis, o MDA busca espaço para ampliar recursos da Fazenda para o segmento crítico da assistência técnica e extensão rural no país. Nós estamos, inclusive, propondo ao Ministério da Fazenda que estabeleça uma medida para que quem tomar esse recurso possa ter assistência técnica também. Porque o tema climático requer um tratamento diferenciado com o solo. Aí lá no Rio Grande do Sul tem a Embrapa, né? A Embrapa Clima Temperado, que tem um estudo que aponta que uma parte dos agricultores do Rio Grande do Sul estão plantando sem tratar o solo. E que deveriam tratar o solo. Tem um programa chamado 365, que é exatamente tratamento de solo. Então, uma das medidas é exigir para a concessão desse crédito a relação com a assistência técnica para que ele possa cultivar a terra de maneira a não perder. Porque um problema é o climático, mas outro problema é o método de cultivo, de plantio, que precisa ser também modificado para enfrentar os problemas climáticos. Isso é a raiz das plantas tem que ter maior profundidade, por isso você precisa arar, gradear, corrigir o solo para o novo plantio, que assim esse agricultor pode ter menor frustração das suas safras. Nós estamos em diálogo também com a Emater, as Emateres, para elas ajudarem esse agricultor na retomada de um outro tipo de agricultura. Outro assunto abordado com o ministro foi o ponto das taxações dos Estados Unidos e a possibilidade de reversão das cobranças sobre as exportações brasileiras diante da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos conferir. A razão dessa taxação não é uma razão de racionalidade econômica. E quem está mais sendo prejudicado é os Estados Unidos, né? O aumento do preço da carne, o aumento do preço do café, o aumento das frutas, porque eles não deixaram de comprar no Brasil. Eles não têm como substituir, não tem como plantar café em Idaho, não tem como plantar café em Montânia, enfim, esses estados que neva, né? Você, então, não vai ter que continuar a comprar o café do Brasil, como o suco de laranja que eles compram e que não sofreu tarifaço. Quem está reclamando do tarifaço fortemente são as empresas americanas, são os consumidores americanos, né? E nós aqui estamos lutando para ter outros mercados, estamos vendendo para o mercado americano, né? E também absorvendo no mercado interno para não ter nenhuma perda de produtos. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro foi um julgamento
baseada em provas, com respaldo legal. Os ministros, você vê, quem votou a favor da absolução dele foi o ministro nomeado pela Dilma. E quem foi o relator do processo contra ele foi um ministro indicado pelo Temer. Então não dá para dizer que tem um viés nesse julgamento e a sociedade brasileira entende que ele é culpado. Por isso que eu acho que esse julgamento será absorvido e a fúria americana devia se voltar, né, no sentido de alimentar bem o povo americano, alimentar bem o povo do mundo, ter boas relações com o mundo inteiro, né? É aquela chamada ira santa, né? É isso que a gente espera e não esse tipo de relação conflituosa com os demais países. O Brasil tem 201 anos de parceria com os Estados Unidos e não pode, nesses 201 anos, sofrer solução de continuidade por conta de uma pessoa que é réu confesso. Não precisa de mais nada, só pegar as falas do Bolsonaro nesse período e a delação do seu ajudante de ordens para comprovar tudo que foi feito, né? E está tudo muito fartamente comprovado. Então, não pode um país como os Estados Unidos se pautar num réu confesso. E agora vamos mudar de assunto e falar sobre tecnologia, a COP30, relação com o agronegócio, porque essa semana empresas, instituições de pesquisa e instituições financeiras se reuniram em São Paulo para discutir o futuro do agronegócio, tendo em vista o uso de dados, inteligência artificial e a inovação olhando para o clima. Para conversar conosco sobre os avanços dessa tecnologia no setor e como isso impulsiona o Brasil para se mostrar sustentável para a COP30, nós recebemos o Sérgio Rocha, CEO da AgroTools, que é a organização que promoveu o evento essa semana. Bem-vindo ao Hora H do Agro, Sérgio. Obrigada pela sua participação. Muito bom contar com você aqui. Fresquinho do evento, né? Foi muito recentemente, então a gente vai trazer aqui pro pessoal um overview, né? Um panorama do que foi essa discussão. E aí já queria começar te perguntando então, né? A tecnologia aí, dada as diferenças geográficas e de acesso, já é uma realidade no agro, né? Então, mesmo com essas diferenças, a tecnologia vem se aprimorando. Contudo, ainda assim, né, existe aí a inteligência artificial e a análise de dados que são também uma fronteira, dependendo da região, dependendo do tipo de produtor, de cadeia produtiva. O que falta evoluir e o que está sendo feito nesse sentido? Eu queria entender um pouco quais que foram as discussões dentro do evento e trazer também um pouquinho desse contexto aí. E, de novo, te agradecer pela participação. Mariana, olá, eu que te agradeço de estar com vocês, de estar participando do teu programa e poder contar um pouquinho aí desse dia riquíssimo. Nós tivemos um evento que foram mais de 10 horas de evento, e ele foi longo porque nós estamos falando de 360 graus do agro, todo o ecossistema relacionado ao agro estava presente. As instituições financeiras, a academia, os centros de inovação, o governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Abastecimento e Agricultura. Tivemos o Parque de Inovação Tecnológica São José dos Campos, que é o nosso parceiro e promotor do evento junto conosco. Essa é a terceira edição do Agro do Futuro. O Agro do Futuro, ele mostra não só aquilo que a tecnologia já tão bem fez no agro de raiz, que foi olhar para a qualidade da saúde do solo e, com isso, ter gerado esse grande milagre brasileiro, numa produção excepcional, em regiões onde não se imaginava que poderia se ter, um cerrado com todo esse milagre brasileiro. Agora, você tem um outro lado da tecnologia, que é a tecnologia da inteligência artificial, é a tecnologia dos dados espaciais, é a tecnologia relacionada a esse mundo novo que ajuda a se criar uma estratégia macro do que está acontecendo. Então, num momento desafiador como o que a gente está vivendo agora, a palavra-chave é estratégia. E para ter estratégia global, estratégia
num país do tamanho de um continente é só usando dados em grande escala. E o país tem usado, mas nem todo mundo sabe disso, Mariana. Você sabe que o que a gente faz hoje já é exemplo para o Brasil e para o mundo. As empresas brasileiras foram tão demandadas de aspectos relacionados à sua produção que eles desenvolveram técnicas de entendimento de dados em grande escala que nem os países mais avançados têm. Então, nós tivemos a oportunidade, no dia de ontem, de falar junto aos reguladores de mercado, ao setor financeiro, às indústrias, às cooperativas, trazer exemplos da prática do que, de fato, o Brasil tem feito e que pode fazer ainda muito mais, o que pode ser inspirador, não só para esse momento do ano de COP, mas inspirador de que ainda tem solução alimentar uma demanda cada vez maior por alimentos sem ter que destruir o planeta. Então, essa combinação de sustentabilidade ela só é possível hoje através da sustentabilidade de grande escala, que é através de dados e tecnologia. Perfeito. Você trouxe esse panorama em relação ao evento. É interessante ver essa conversa, esse diálogo realmente transversal, né? Entre tantos componentes do agro, como você colocou, inclusive cooperativas, instituições financeiras. Agora, de alguma forma, eu acredito que seja muito um diálogo exatamente olhando para o que falta avançar, né? Então, eu retomo um pouco dessa dúvida do que você acredita ou quais que foram ali, pelo menos, os consensos de regiões do país ou, pelo menos, segmentos que ainda precisam de mais aprimoramento, porque é isso, já é o referenciamento, de alguma forma, ele já faz parte de uma parcela do agro, mas existe toda uma outra parcela e regiões, municípios, né, produtores, por exemplo, de Pronaf, Pronamp, que ainda estão alheios a toda essa tecnologia embarcada que o agro já apresenta, né, em larga escala para áreas grandes, áreas de commodities. Então, o que você destacaria para a gente de pontos a serem realmente trabalhados? E aí é isso, para além da COP30, né? Acho que serve de lição aí um horizonte para novembro, mas para além da COP30, o que precisa ser reforçado para que georreferenciamento, inteligência artificial e uso de dados chegue em larga escala para o produtor brasileiro? Olha, nós tivemos muitos exemplos durante essas 10 horas de evento com representantes de todos os setores ali presentes na Fiesp, no Agro do Futuro. Mas eu gostaria talvez de destacar um que me chamou muito a atenção, que é um programa que foi desenvolvido com a AgroTools e o Instituto Mato Grossense da Carne, e eu acho que ele teve muito impacto ali no evento, que é a reinserção do produtor rural, do pequeno e médio produtor rural. Estamos falando de dezenas de milhares de produtores rurais que, no decorrer dos últimos anos, eles foram excluídos da cadeia de fornecimento dos grandes players globais, ou por desconhecimento das novas regras, ou por documentação incompleta, ou porque fizeram, eventualmente, algo inadequado. Esses produtores que estavam no limbo, eles estavam fora das grandes cadeias de fornecimento, estavam renegados a não só a voltar para essas cadeias e obter a melhor condição para os seus produtos, mas eles também não conseguiam se reinserir, porque o processo era extremamente demorado, custoso, complexo. Então, foi criado o PREM, em Mato Grosso, que desenvolveu esse projeto que vem há 3 anos sendo desenvolvido, que através da tecnologia e através de um compromisso desses milhares e milhares de produtores que saíram da cadeia de fornecimento por essas práticas inadequadas que foram observadas nos anos passados, ele pode se reinserir rapidamente até quase um poupa-tempo rural, e ao mesmo tempo ele volta para ser fornecedor, só que ele é acompanhado de que tudo aquilo que são os compromissos em relação
às áreas de preservação, em relação às áreas de produção, todos aqueles compromissos que forem pactuados nesse programa, eles vão ser acompanhados através dos dados espaciais, dos dados estruturados e desestruturados, para ter certeza que isso aconteça. Qual é a grande vantagem? Eu tenho uma vantagem assim que eu não posso deixar de destacar, Mariana. Hoje em dia, a imagem brasileira ela está sendo muito castigada, e muitas vezes por uma pequena parcela de produtores que eventualmente estava sem opção. Que pode ser que essa parcela, agora, tendo um caminho de volta, uma segunda chance, ele vai deixar de, eventualmente, ter que vender para um intermediário ou estar fora da estrutura formal de venda de matéria-prima. Então, isso acho que é um avanço muito grande, que só é possível através da tecnologia, de fazer isso em grande escala para pequenos e médios produtores. E aí, ao mesmo tempo, atender a indústria que ganha mais fornecedores e atende melhor as demandas do país. Claro, sem dúvida. Isso acaba refletindo na oferta ali de carnes, por exemplo, né? Você está falando do IMAC ali, na oferta de carnes para a gente e para exportação, né? Porque no final das contas o Brasil está aí nessa liderança de exportação de proteína animal, incluindo a carne bovina, que é o que você está se referindo aí nesse exemplo. Agora, o que eu queria entender com você, Sérgio, é o que vocês então pretendem levar enquanto AgroTools para a COP30, porque é importante a gente fazer esse paralelo aqui, né? Parece que às vezes pode parecer que são universos muito distantes, né? Falar de inteligência artificial, de dados e enfim, o evento, né? A Conferência do Clima das Nações Unidas, mas é esse exemplo que você coloca, né? O uso da tecnologia em favorecimento, por exemplo, de georreferenciamento, para encontrar onde estão esses produtores rurais que hoje estão ilegais e, em vez de afastá-los ainda mais, né, e oficializar essa informalidade, trazê-los para perto, torná-los formais e integrantes dessa cadeia, né? Como explicar tudo isso na COP30? Como sensibilizar o setor na COP30? E não só o setor agro, mas até os compradores, porque eles vão estar lá, né? Os nossos importadores da carne brasileira, os próprios governos. Como vocês pretendem fazer com que essa articulação realmente haja coro, voz, para se tornar algo factível pós-COP30 lá em Belém? Mariana, a grande mensagem que a gente quer levar é que o agro brasileiro não são apenas números. O agro brasileiro significa liderança na inovação, liderança na tecnologia avançada aplicada ao agronegócio, inteligência de dados, sustentabilidade e um compromisso com o futuro. Então, essa é a principal mensagem. Agora, essa mensagem só falada, só explanada, ela pode ser, muitas vezes, vulnerável em termos de percepção. Então, o que a gente quer levar são casos práticos. Os maiores processos de ciência de dados aplicado à supply chain de diversos produtos. Estamos falando de grãos, estamos falando de carne, estamos falando de madeira, celulose, estamos falando de um mundo completo do agro que hoje, através da inteligência artificial, através do georreferenciamento, dos dados espaciais, permite a gente ter soluções em grande escala e demonstrar em grande escala, num processo monitorável, reportável e verificável. Ou seja, ele não é contestável, não é, olha, eu disse algo, eu mostro através da tecnologia que ela é blindada de qualquer aspecto interpretativo. E muitos dos nossos clientes da AgroTools que utilizam essas informações, esses dados, utilizam isso para vender seus produtos, para demonstrar a origem dos seus produtos, para se posicionar. E agora a gente quer que o Brasil se apodere disso na COP e demonstre como que a iniciativa privada brasileira está liderando essa grande agenda local e internacional, com apoio das instituições governamentais que embasam todas essas ações. Então, é isso que a gente quer levar, mas não queremos levar casos práticos, na realidade e naquilo que a gente tem para demonstrar e não apenas retórica.
Perfeito, perfeito. Tomara que esses bons exemplos brasileiros sensibilizem mercados, pautem políticas públicas não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Por que não falar de agricultura tropical? É isso, Sérgio. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço aí, Sérgio Rocha, CEO da AgroTools, conversando um pouco com a gente. Continuaremos acompanhando, porque é isso, né? Agora a jornada está voltada para a COP30. Espero contar com você aqui em outras oportunidades. Obrigada, Sérgio. Obrigado, Mariana. A produção de açúcar é importante para o desenvolvimento econômico da região Nordeste desde o Brasil colônia. Para conhecer a história e os avanços dessa cultura em Pernambuco, o Hora H do Agro percorreu o caminho dos engenhos em uma romaria de tratores. Foram 194 quilômetros em 3 dias, porque a velocidade é bem devagar, é no ritmo dos tratores, que saíram do município de Primavera e foram até Igaraçu. Desde a época do Brasil colônia, a região nordeste do país tem aptidão para cana-de-açúcar. Isso faz parte da economia, do desenvolvimento econômico de diversos estados aqui no Nordeste. Isso faz parte da decisão das carreiras das pessoas e, é claro, isso influencia também os doces típicos aqui da região. Essa semana, eu e a produtora Jaqueline Brás acompanhamos um comboio de tratores, uma romaria entre as regiões da Zona da Mata e o agreste pernambucano, fazendo essa relação entre a cultura da cana, a cultura nordestina e a mecanização das máquinas agrícolas. Leonardo Monteiro, professor da Universidade Federal do Ceará, fez parte da viagem e explica essa relação entre a cana, o Nordeste e as máquinas agrícolas. A cana, ela já vem sendo implantada desde 2007, veio se aprimorando cada vez mais. Na região Nordeste que ela se consolidou, somente Pernambuco, Alagoas. E com isso a mecanização também veio evoluindo para acompanhar esse desenvolvimento. Aqui no Nordeste a gente tem uma peculiaridade e um desafio, que é a topografia. Vocês repararam que já andaram aí, né? O pessoal costuma brincar aqui que a gente planta cana com estilingue, né? Porque a terra é muito pensa. Mas mesmo assim, com essas dificuldades topográficas, ainda a mecanização consegue atender boa parte desse processo, né? Tanto do plantio, do corte, da colheita e do transporte para a usina. Então, hoje a gente tem tecnologias embarcadas nas máquinas que atendem as áreas do Sudeste, Centro-Oeste, que são áreas mais planas, como também nessas áreas mais onduladas daqui da região Nordeste. Então, a mecanização ela vai avançando à medida que a necessidade do campo ela vai colocando para as empresas essa necessidade para que elas possam evoluir. Eu acredito que nos próximos 5 anos a gente já vai ter outros equipamentos sendo trabalhados, já sendo colocados na linha mesmo de trabalho para fazer atender essas necessidades que a gente tem hoje na demanda. Aqui em Pernambuco está localizada a usina mais antiga em operação no Brasil e talvez no mundo, a usina Petribu. Com o avanço da cana ao longo das décadas, a usina se modernizou. Atualmente, a capacidade de processamento é de até 1,8 milhão de toneladas de cana-de-açúcar por safra, cultivada em uma área de 20 mil hectares. Jorge Petribu conta que a ampliação de portfólio é reflexo da demanda de mercado e é estratégica para competir com a região centro-sul do país, que se tornou a maior em volume de produção. O Nordeste todo representa 10% da produção de todo o Brasil. Então, ficou muito pequeno. E a gente, se fosse vizinho de São Paulo, a gente não sobreviveria. Não sobreviveria de maneira nenhuma, por conta do nosso custo. A gente tem uma distância de 3 mil quilômetros. Essa distância dá um certo fôlego para você colocar o açúcar aqui, tem um custo. E esse custo é que a gente consegue se manter, um pouquinho por conta disso. Mas a gente precisa não ficar só dependendo dessa distância, porque também vem a cabotagem, vem outros meios, pode vir uma ferrovia, baixar esses custos e tudo. Então você tem que pensar como resolver esse problema. Então é isso que a gente fez. Diversificou muito linha de produto e investiu muito na área de produtividade agrícola, que é onde a gente perde. A gente não perde na produtividade industrial, perde na produtividade agrícola. A produtividade industrial, a indústria do sul e daqui é a mesma coisa. É uma tecnologia conhecida em todo o Brasil, mas o campo não. Então a gente hoje está
trabalhando pesado para conseguir subir a produtividade. Nossa produtividade, sendo a maior do Nordeste, é metade do centro da usina de São Paulo. Então, você vê como a gente está distante. Então, não é falta de trabalho, não. É condição mesmo geográfica, é condição de clima, de topografia. Então, mas isso tudo é superado, porque você tem Israel que produz em deserto, né? Então, a gente tem que ir superando devagarinho, tem um custo de investimento, mas eu acredito no setor, vai fazer 300 anos agora, então nesses 300 anos a gente tem que viver pelo menos mais uns 50 aí para frente. A topografia, sem dúvidas, é um dos maiores desafios para a mecanização da cana-de-açúcar aqui no estado de Pernambuco. Enquanto pesquisadores, indústrias se debruçam para encontrar soluções, eles apostam em uma tecnologia que era inimaginável na época do Brasil Colônia. A gente está falando da telemetria. Quem fala mais a respeito é Gustavo dos Santos, doutor em mecanização agrícola pela Universidade Federal de Santa Maria. A cana-de-açúcar ela é a cultura predominante aqui na região. É uma região que está em pleno desenvolvimento, né? A gente vê um salto ainda para frente em relação à qualidade da cana cultivada, né? A gente tem hoje usinas e engenhos com altas produtividades de cana. Então, isso faz com que exija que eu tenha também máquinas com tecnologia, né? A Valtra, ela participa nesse sentido aí com transmissões melhores para melhor atender os preparos de solo que a cana-de-açúcar exige. E também a gente possibilita ter a parte de telemetria, onde a gente consegue entender em que área o trator se encontra trabalhando e que velocidade e também como está todos os parâmetros dos motores, né? Se a gente tem algum tipo de alerta para que o operador realmente entenda e tire o máximo de performance e proveito da máquina, no caso do trator, durante a operação do preparo de solo. A cana-de-açúcar aqui em Pernambuco acompanha famílias há séculos, influenciando na decisão das carreiras das pessoas que aqui moram. Engenheiros agrícolas, mecânicos e chefes de cozinha. Graziela Valera aprendeu a fazer doces com a avó e o açúcar é o que une as gerações. Com o açúcar a nossa renda vai crescendo, a gente consegue vender nossos bolos, a gente consegue distribuir nossos produtos, atender a todos. Eu acho que pra gente realmente a matéria-prima é o essencial, é o importante. Vem muito de vó, né? A gente vem de tradições. Acho que nos sinais a gente vê a cana de açúcar cortada e a gente chupa. Então, quando eu era pequena, que eu ia para os interiores, a gente parava em cada sinal e chupava cana de açúcar. E eu acho que a gente tem muito disso, de o açúcar vir trazer lembranças boas, trazer lembranças leves. Então aí a gente vem receita de vó, a avó vai ensinando o bolo. Tem um bolo de cenoura, tem um bolo de milho, tem um bolo que é de vó, que é aquele bolo de trigo que você traz com um cafezinho, que é a hora boa. E aí com isso a gente foi aumentando, foi crescendo, foi distribuindo, foi vendendo e fazendo nossos buffets e sendo conhecido por isso. Nós agora vamos para um rápido intervalo e na volta teremos aí uma análise para entender o que o agronegócio pode esperar, tendo em vista as mudanças geopolíticas atuais. Não sai daí. Hora H do Agro. Nunca foi tão fácil levar um Volvo para a garagem. Chegou o Volvo Car Consórcio. Com ele, você conquista seu 0 km sem juros e sem entrada. Com créditos a partir de 300 mil em até 60 meses. E a taxa administrativa de 10%, a menor do mercado. Até 320 contemplações já nos primeiros 2 anos. Volvo Car Consórcio. Um caminho seguro em direção ao carro dos seus sonhos. Visite uma concessionária ou acesse volvocarconsórcio.com.br. Você está cansado de ver seu dinheiro ser engolido pelo governo e pelas crises econômicas? Está na hora de parar de ser refém de guru da internet e aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você, com autonomia de verdade. Justamente para isso que eu, Alan Gani, criei o curso completo Como Investir nas Melhores Ações da Bolsa,
para você entender a economia, proteger seu patrimônio e investir com estratégia, mesmo partindo do zero. Eu vou te dar todo o caminho para você blindar seu patrimônio e gerar renda passiva, independente do cenário econômico. Não é papo de influencer, é método. E para quem quer mudar de vida e proporcionar conforto para a própria família, clique em Saiba Mais, garanta sua vaga e comece sua transformação financeira hoje. Novo BYD Song Pro. O super híbrido está com taxa zero. Seguro, carregador grátis. E ADAS 2 com alerta de proximidade. Esse alerta é que você está mais perto de comprar o seu. A partir de R$ 189.990. BYD Song Pro 2026. Mais Pro do que nunca. Hora H do Agro. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. E o Brasil passa por um momento em que diversas questões aí geopolíticas podem afetar o agronegócio. A gente está falando aí da lei da reciprocidade em avaliação, o julgamento das taxações na Corte Americana e agora, mais recentemente, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para entender como isso pode, enfim, bater no agronegócio, né? Como que o agronegócio pode sentir isso, como que isso vai resvalar nas decisões do setor, a gente vai conversar agora com o Marcos Janke, que é coordenador do INSPER Agro Global. Bem-vindo ao Hora H do Agro. Muito obrigada, Marcos, pela sua disponibilidade, porque a gente está vivendo esse momento que é turbulento, muita coisa acontecendo, e eu acho que é valiosíssimo a gente ter a sua ótica pelo agronegócio mesmo, né? Então a gente está falando aí de 3 coisas que estão caminhando ao mesmo tempo. Então, aqui nos Estados Unidos, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que embora já exista aí alguma resposta, são muitos casos, né? Então, assim, não é uma coisa da noite para o dia que uma decisão, né? Embora já se tenha essa decisão, não é da noite para o dia que ele vai preso. Então, o mercado reage nesse sentido. A gente está falando aí da avaliação de Donald Trump na Corte Americana, porque até algumas empresas entraram na corte para processar Donald Trump porque as taxações ali aplicadas seriam ilegais, né, contra a lei dos Estados Unidos. E, em paralelo a tudo isso, o governo brasileiro avaliando a lei da reciprocidade e se vai aplicá-la ou não. Como olhar isso, então, pela ótica do agronegócio? Como que o agro pode acompanhar isso da forma mais inteligente e cautelosa possível? Muito obrigada de novo pela sua participação, Marcos. Muito obrigado mais uma vez, Mariana. É um prazer estar com você e com todos que estão aqui nos assistindo. Eu acho que o julgamento do Bolsonaro vai resultar em algum tipo de sanção, né? Pode ser sobre juízes lá do Supremo, podem ser sanções em relação ao Brasil, né? Vamos lembrar, por exemplo, que no caso da Índia, eles tinham negociado 25% de tarifa, e aí os americanos jogaram para 50% apenas pelo fato da Índia comprar diesel da Rússia, né? E fizeram o mesmo tipo de ameaça para o Brasil. A gente compra diesel e compra muito fertilizante da Rússia. Então pode vir alguma coisa por esse lado. Não creio que uma tarifa adicional faça muita diferença, porque essa tarifa de 50% já é proibitiva, né? Então o que a gente tem visto é que alguns produtos estão sendo exportados para os Estados Unidos porque estão numa fase de preços muito altos nos Estados Unidos. É o caso lá do café, é o caso da carne bovina, mas realmente uma tarifa hoje já é muito proibitiva e ela está impedindo que haja comércio. Então não acho que a tarifa adicional seja talvez a grande sanção. Ela deve vir mais pelo lado dos impactos que tem o julgamento do Bolsonaro, a condenação do Bolsonaro. Acho que reciprocidade a gente não vai aplicar, os países não têm aplicado de maneira geral, todos estão se sentando na mesa para negociar. Infelizmente, o Brasil é um dos únicos países que não conseguiu ainda se sentar oficialmente na mesa. O setor privado tem feito esforços, mas o setor público não conseguiu ainda conversar. O que eu tenho visto
são países indo a Washington para conversar e tentar encontrar um caminho. Acho que esse é o caminho mais correto, é o caminho da negociação e não o caminho da reciprocidade. Até porque a reciprocidade a gente sempre vai sair perdendo, né? Porque nós somos muito menores do que os Estados Unidos e eles têm muito mais instrumentos de pressão, como a gente tem visto. E eu acho que no caso do julgamento dos Estados Unidos, né, pela Corte Americana, seria muito bom que eles tivessem que levantar essas tarifas, até porque elas foram feitas em atos emergenciais, né? Mas eu vejo com muito problema o fato da gente ter que enfrentar a tal da seção 301 do USTR, né? Que essa sim pode criar uma proteção mais efetiva para os Estados Unidos. Eles podem partir para sessões dentro das regras do jogo, sem ter que recorrer a atos emergenciais, né? Mas seria bom que as tarifas caíssem de alguma forma, mas eu não acho que elas vão cair. Eu acho que o Trump tem conseguido administrar muito bem, porque ele tem maioria no Congresso, tem maioria lá na Corte Suprema, né? E ele tem usado essas tarifas em cima de muitos e muitos países. E para cair, teria que estar caindo para todos, não só para o Brasil. E essa sessão 301 que você se referiu foi tema de audiência pública nos Estados Unidos semana passada, né? Até representantes da CNA, da Confederação da Agricultura e Pecuária, foram para lá para tentar dialogar, como você colocou, né? A via da iniciativa, né, privada, fazendo aí esses diálogos setor a setor com os seus pares, enquanto a via política não está conseguindo avançar no diálogo. Embora esse seja o melhor caminho, como você coloca, também não existe um avanço, porque aí, de novo, esbarra na questão de que não é uma taxação por questões comerciais e sim políticas, e aí a gente começa a ver esse jogo se entrelaçar. A própria ex-ministra Tereza Cristina, que foi lá para os Estados Unidos, né, que é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, também trouxe essa questão de como os Estados Unidos relacionam isso diretamente, né? Comércio e política, não há como desassociar. Fiz todo esse contexto para te perguntar o seguinte, olhando para essa possibilidade, então, de Donald Trump ampliar ou pelo menos manter a taxação, como que o agronegócio pode se precaver de mais problemas, mais problemas no sentido de rever novos destinos de novo para essas cargas, né? Seja para o café, seja para a carne. Como que o produtor, o empresário que está no campo hoje, que está lidando com a lavoura hoje, com o boi hoje, olha para isso e fala, vou tomar uma decisão, né? Como que a gente pode explicar para ele, ou pelo menos a via da cautela, como acompanhar esse mercado? Eu acho que a gente está numa sinuca de bico, né? Porque no final, o fato deles terem colocado essas tarifas sobre o Brasil em cima de razões que eu chamaria de político-ideológicas, certo? Quer dizer, o que está em pauta é Bolsonaro, é Supremo Tribunal Federal, é Big Techs, é BRICS, é China. Eu até acho que desses temas todos, o que mais pega no nosso caso é a proximidade com a China que a gente tem tido e que incomoda muito os americanos, essa presença da China na América Latina, né? Então, eu acho que tem várias coisas aqui que são de ordem não comercial, né? Então, isso aí significa que essa questão comercial que foi colocada pelo tarifato vai se arrastar durante bastante tempo, tem uma conotação eleitoral aqui no Brasil, tem uma conotação política e de posicionamento ideológico dos Estados Unidos. Então, é isso que a gente tem na mão. Qual que é a saída para sair disso? A primeira saída é conversar com o setor privado americano que compra os nossos produtos e mostrar os impactos que a falta desse produto tem na economia americana, né? Vamos dizer, o preço lá do café já subiu nos Estados Unidos, vai subir ainda mais, até porque está faltando café no mundo. Então é bom mostrar que seria muito importante que eles comprassem o café do Brasil. Nós temos que fazer a mesma coisa com os produtos tropicais, lá com as frutas também, que eles não têm nenhuma chance de serem produtores de frutas tropicais, né? Eu acho que a carne bovina também tem o caso, porque eles hoje dependem da nossa carne bovina para fazer hambúrgueres, e hambúrguer lá é mais ou menos 60% do consumo de carne importada. Então, eu acho que essas coisas todas são muito importantes, que a gente demonstre para eles o que está acontecendo e consiga, a partir daí, reduzir com a pressão do setor privado. Uma coisa que me assusta muito, Mariana, é o seguinte, é que eles estão negociando
acordos, né, lá na Casa Branca. Hoje é outro método, né, não é mais acordo que você faz pelo OMC ou que você faz país a país, é um acordo direto na sala do presidente Trump. Eles estão negociando com a União Europeia, estão negociando com a China, Japão, negociaram já com a Indonésia, né? Então, assim, tem vários acordos que estão acontecendo, né, que estão e que podem, esse sim, trazer impactos para a gente em acesso que os americanos negociem com esses países. Por exemplo, se os americanos negociarem com a China um maior acesso para soja, por exemplo, e isso está na pauta, está sendo dito, acesso dos produtores americanos à China. Eles não têm hoje essa soja adicional, mas podem ser criados instrumentos tarifários ou de cotas que venham a beneficiar os Estados Unidos. Então, eu fico, inclusive, até mais preocupado com impactos que possam existir em outros mercados do que com esses que a gente está sofrendo hoje no mercado americano. E isso exige que a gente tenha mais estratégia, que a gente consiga trabalhar em grupo, né? Eu acho que a gente tem que evitar uma situação lá do salve-se quem puder, cada setor faz a parte. A gente teria que tentar, pelo menos via setor privado, fazer uma conversa mais madura com os americanos. Mas então, pelo que o senhor está falando, a questão é prestar atenção não só, então, nesses acordos ou a falta deles bilateralmente Brasil e Estados Unidos, mas olhar o que os Estados Unidos têm feito, como tem se articulado com outros países, como a soja que você coloca, né? Então, é olhar das fronteiras do Brasil para fora e entender como que isso reflete aqui. É uma batalha naval mesmo, né? É uma batalha muito complicada, porque Brasil e Estados Unidos são os dois maiores exportadores de commodities do mundo. Só na China a gente compete em soja, milho, algodão, bovinos, suínos e aves. Quer dizer, nós temos 6 produtos importantes que a gente exporta para a China hoje, cujo maior concorrente nosso é os Estados Unidos. Então, o que pode acontecer desse processo são acessos preferenciais negociados na Casa Branca, por exemplo, dos Estados Unidos na China. Eu sei que a China vai tentar resistir a isso, mas a pressão pode ser tamanha que eles acabam negociando alguma coisa bilateralmente que dá acesso aos americanos lá na China e acaba prejudicando o nosso acesso. Eu acho que essa pauta é uma das pautas mais perigosas, mais complicadas, e que exige, como eu já falei, estratégia, organização, coordenação setorial, né? E a gente vai ter que fazer isso daqui para frente. A geopolítica entrou para valer e ela pode destruir vantagens comparativas que a gente criou historicamente por eficiência brasileira. Isso pode ser destruído por uma pressão geopolítica desses acordos que a Casa Branca está fazendo. Como, então, calibrar, falando de China? É claro que a gente tem que lembrar que o comércio, as relações, elas são uma mão lava a outra, sempre foi assim. Mas como calibrar, então, essa China que pode sair de grande aliado para talvez mais para o lado da concorrência, já que você está colocando isso, né? Se tem fácil acesso aos Estados Unidos, né? Se essa troca pode se intensificar entre eles, a gente, enquanto brasileiros, precisa, então, ter essa ótica de calibrar o quanto que a China é aliado estratégico e quanto que a China pode se tornar um concorrente, uma ameaça, ou também não é nesse grau que você acredita que chegue? Eu acho que o grande problema é o seguinte: hoje a gente representa em torno de 25% das importações chinesas de agronegócio, né? A China representa 35% do que a gente exporta, portanto é uma relação muito forte entre os dois países. Essa relação cresceu a partir de 2017, no governo Trump 1, que foi no momento que os americanos colocaram tarifas sobre a China retaliou, era mais ou menos 20% naquela época, e nós que estávamos fora da guerra comercial naquele momento, acabamos crescendo muito. Hoje, os americanos exportam 30 bilhões de dólares para a China, a gente exporta 50, 60. O que os americanos querem agora é recuperar esse espaço, né? Então, nós somos hoje 25%, eles são 12% do que a China importa. Eles querem crescer nesse processo, lá na China. Então, isso pode ser feito, pode acontecer em detrimento do Brasil, por pressão bilateral, que eles têm uma agenda muito mais complexa, que ainda está em negociação, vai continuar. Então, nós temos que monitorar o que vai sair do acordo Estados Unidos-China, o que vai sair do acordo Estados Unidos-União Europeia, Estados Unidos-Japão, Estados Unidos-Índia, Estados Unidos-Indonésia.
a essência do que a gente exporta hoje está na Ásia, né? Está lá no Oriente Médio, está no Sudeste da Ásia, está principalmente na China, Japão, Coreia, né? Então, esses acordos que os americanos estão fazendo com esses países no agronegócio, na parte de agronegócio, podem impactar o Brasil, né? E a gente tem que ter uma estratégia, e a gente tem que ter uma visão de médio e longo prazo. Não dá para ser curto prazista, não dá para ser a situação lá do salve-se quem puder. Então, esta coordenação para chegar nisso, ela precisa ser feita. E aí eu te pergunto, então, para a gente encerrar muito brevemente, quais estratégias você enxerga, então, pelo menos iniciais, ponto de partida, coisas que não estão sendo feitas, ações estratégicas que não estão sendo feitas, você que circula entre setor produtivo, academia, pesquisadores, o que você enxerga, pelo menos, como um ponto de partida, sendo que a partida, em tese, está até atrasada, porque é isso, a gente precisa estar até à frente, né? Olha, eu acho que primeiro a gente tem que estar negociando na Casa Branca, certo? Não basta só o setor privado. O setor privado está fazendo, mas nós temos que encontrar canais, avenidas que permitam que os governos conversem de alguma forma, nem que seja pelo telefone, né? Porque nem isso está acontecendo, nem sequer um telefonema é dado. Acho que o segundo ponto é a gente ter uma visão de longo prazo dos riscos que a gente está correndo e dos caminhos que a gente tem que seguir como país em relação principalmente a esses grandes mercados, né? E aí a gente deveria também conversar com esses países, né? A gente tem uma oportunidade agora de conseguir acesso em mercados que nós não estávamos trabalhando tanto. Por exemplo, se o café se fecha nos Estados Unidos e lá na Europa já não cresce mais, nós temos que desenvolver os mercados de café na Ásia, por exemplo, né? Que ainda são muito pequenos e têm muito potencial, né? Então aí eu acho que a diversificação de produtos, a adição de valor dos próprios produtos exportados e também a diversificação de mercados destino, né? E a relação com cada país importante é algo que tem que ser trabalhado sim pelo país. Nós temos aí 42 adidos pelo mundo, temos diplomatas em sei lá, centenas lá de países atuando na área comercial. É hora da gente buscar esses mercados alternativos com mais força, derrubar barreiras com parceiros mais confiáveis, né? E, sobretudo, construir uma estratégia nos Estados Unidos que seja uma estratégia que olhe o todo, que não seja aquela situação que cada um chega lá e tenta resolver só o seu problema. Aquilo lá está virando um grande balcão, né? Onde todos os países ficam presentes e eu vejo os países se organizando para fazer isso. E o Brasil, eu acho que não está bem organizado ainda, mas o agronegócio é o setor mais impactado, né? 50% da exportação do Brasil é agro, e a gente hoje é exposto ao mundo como nenhum outro setor. Então tem que existir uma organização maior dentro do agro, onde a gente possa ter cenários e aí ter estratégias e ter uma visão de médio e longo prazo de para onde o mundo vai. O mundo está mudando a forma como ele opera brutalmente agora com essas coisas que o Trump colocou, né? As vantagens comparativas, que foi aonde a gente cresceu, já não valem tanto, né? Elas estão sendo substituídas pela questão geopolítica, e a questão geopolítica faz com que um país até menos competitivo consiga acesso do que o outro que é mais competitivo. Perfeito. Muito obrigada. Marcos Janck, coordenador do INSPER Agro Global, deu uma mini aula aqui pra gente. Sempre bom contar com a sua participação. Muito obrigada. A gente continua acompanhando isso e pede, inclusive, para você voltar em outras oportunidades. Obrigada, professor. Muito obrigado. Sempre à disposição de você e dos nossos telespectadores. Obrigado. Muito obrigada. Daria para falar desse assunto mais um tempão, mas agora nós vamos falar sobre previsão do tempo para a próxima semana. E esse é mais um Por Dentro do Clima. Por Dentro do Clima. Marco Antônio, nosso agrometeorologista, bem-vindo de volta ao Hora H do Agro. Muito obrigada aí pela participação de sempre. Já vou começar te perguntando sobre região Sudeste e Centro-Oeste. Podem esperar chuva ou tempo seco para a próxima semana? É contigo, Marco. Obrigada de novo. Olá, Mariana. Obrigado, depois de 3 semanas aí ausente, agora retornando. Olha, Mariana, tanto o Sudeste quanto o Centro-Oeste, nos próximos dias não há previsões de chuvas.
generalizadas, tem que deixar bem claro, porque pode ocorrer uma ou outra pancada de chuvas, como aconteceu no começo dessa última semana aí, que houve registros de chuvas em alguns pontos bem isolados do Mato Grosso, até mesmo de São Paulo, mas se não há previsões de chuvas para essa semana que está começando, a próxima semana, aí a semana do dia 22, aí sim há previsões de chuvas um pouco mais generalizadas, né? A partir aí da semana do dia 22 de setembro, novas frentes frias vão conseguir avançar sobre a costa das regiões sul e sudeste, organizando melhores as linhas de instabilidades ou os corredores de umidade vindo da Amazônia, e com isso há previsões de que venham ocorrer algumas chuvas, principalmente ali entre os dias 22 e 25 de setembro. Lógico que essas primeiras chuvas ainda serão muito irregulares, chove aqui, não chove ali, mas a gente já vai começar a ver chuvas um pouco mais regulares e um pouco mais frequentes ocorrendo sobre essas duas grandes regiões. E aí, né, Mariana, o produtor já vai conseguir colocar as plantadeiras no campo e soltar os primeiros plantios da nova safra de soja. Era isso que eu ia falar. A gente ouviu a Ludmila aí nessas últimas semanas colocando exatamente esse timing aí também, de segunda quinzena de setembro, muito num momento estratégico para quem está iniciando o plantio. O vazio sanitário terminou em muitas regiões. Agora, como o nosso tempo é curto, Marco, eu queria te perguntar sobre Laninha. Ainda existe a previsão desse mês? Como que está esse assunto? Trouxemos isso algumas semanas atrás. Queria que você atualizasse esse tema aqui para a gente também. Olha, Mariana, essa semana foi atualizado, né, os modelos de previsão e realmente está confirmada a vinda da Laninha agora para a primavera, né? Ela deve vir ali no trimestre novembro, dezembro e janeiro, já teremos aí a presença dela, e isso pode trazer algumas consequências para o Brasil ou para a América do Sul como um todo. Espera-se alguns períodos maiores de estiagem no sul do Brasil, em especial sobre o Rio Grande do Sul, sul do Paraguai, Uruguai e Argentina, porém de uma forma não tão drástica como foi o ano passado, né, ou os últimos anos de Laninha. Existe sim essa possibilidade, mas serão períodos mais curtos do que vimos nas últimas safras. Por outro lado, né, nós teremos aí chuvas bastante expressivas a partir aí já de novembro, dezembro e até mesmo durante o verão, sobre toda essa faixa centro-norte, ou o Cerrado como um todo. Então, é uma condição melhor esse ano, espera-se realmente a Laninha, mas de uma forma fraca e de curta duração, ou seja, sem grandes impactos para a produção nacional. Já tem muito impacto fora do Brasil acontecendo, né? Muito impacto no Brasil que está vindo de fora. Se vier impacto do céu também, não sei se a gente consegue lidar com tudo isso, né? Eu vi você entrevistando o meu xará, o Marcos, né? Ultimamente eu tenho falado assim, o clima atmosférico tá maravilhoso, mas esse clima econômico político mundial, olha, vocês têm que ficar mais de olho do que o clima atmosférico. É viu? Isso, difícil para o produtor rural, para o empresário, né? Porque aí quando o clima está ajudando o mercado, essas questões todas aí geopolíticas acabam também... Isso influencia, né? Porque é interessante a gente pensar que, de alguma forma, o produtor vai se programar, às vezes, para fazer uma compra pautada no clima, mas a compra vem de fora, né? Então, tudo isso tá conectado, né? Exatamente. Esse ano, eu acho que realmente é um ano de Laninha. Todo ano de Laninha tem alguns percalços aí durante, principalmente para o sul do Brasil, mas acho que esse é um ano onde a gente pode esperar novos recordes de produtividade com relação, olhando única e exclusivamente clima, viu, Mariana? Perfeito, perfeito, Marco Antônio. Muito obrigada aí pela sua participação. Semana que vem a gente volta, conta contigo de novo, trazendo atualizações, inclusive de outras regiões do país que hoje a gente não conseguiu dar a devida atenção, mas te agradeço pela disponibilidade de sempre. Eu que te agradeço, né, mais uma vez aqui, e semana que vem estamos juntos novamente para falar de clima, não só no Sudeste e Centro-Oeste, mas em outras regiões do Brasil. É isso, perfeito. Tamo junto, valeu. Um abraço. E o nosso programa fica por aqui, mas você continua conectado nas nossas redes sociais e ligado na programação da Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua companhia, eu agradeço a todo mundo que faz esse programa acontecer e te espero na próxima semana. Até lá, um abraço.
Hora H do Agro. Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.